Deputado Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, altera alguns pontos do projeto de lei antifacções. O secretário licenciado da Segurança Pública do Estado de São Paulo é o relator do texto e apresentou um novo parecer ontem à noite. Após críticas da base do governo e da Polícia Federal, a versão atual da proposta retoma prerrogativas da corporação e também do Ministério Público. O PL antifacções pode entrar em votação já nessa semana no plenário da Câmara. Esse aqui, o calendário, é essa previsão, Afonso Marangoni. Bom dia. E bom dia a vocês e a todos que nos acompanham. Esta é a previsão, embora o texto, mesmo com as modificações, ainda está sofrendo muitas críticas e é possível, que ele passe, então, por novos aperfeiçoamentos. A Polícia Federal até divulgou uma nota em relação ao PL antifacção, apresentando justamente preocupação. Aí houve, então, essas críticas e o relator Guilherme Derrite fez um novo parecer retomando essas prerrogativas da corporação e não só, também do Ministério Público, que estava de fora daquela primeira versão do substitutivo, do relator. Para diminuir essa rejeição ao projeto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, está em campo, está atuando muito. Ele se reuniu com o Guilherme Derrite e até telefonou depois para o Andrei Rodrigues, junto ali com o Derrite, intermediando a conversa entre os dois. Isso ainda ontem à noite. Em nota, a Polícia Federal reconheceu o esforço para melhorar o enfrentamento das organizações criminosas, mas alertou que alguns dispositivos comprometiam a atuação dos agentes federais. Em entrevista exclusiva aqui ao programa O É da Coisa, do jornalista Reinaldo Azevedo, o promotor de justiça Lincoln Gaquia explicou como as medidas seriam ruins ao país. Vamos ver? Ele, de certa maneira, ele exclui o Ministério Público, porque deveria fazer a menção de que a atribuição aí é concorrente com outros entes, como o Ministério Público. E aí mais, exclui a Polícia Federal também. Exclui a Polícia Federal também. Por quê? Porque a Polícia Federal ela já atua nos casos de facções, Comando Vermelho, PCC, Família do Norte e outras. Ali, a atribuição para a investigação seria exclusiva da Polícia Civil. E no parágrafo único deste artigo, Reinaldo, ele diz assim, que se o crime for interestadual, se for transnacional ou tiver repercussão nacional, poderá a Polícia Federal agir quando? Quando o governador do estado pedir ao ministro da Justiça, e este autorizar, que a Polícia Federal atue junto com as polícias estaduais. Ele cria uma espécie de divisão, de atribuição, ou mesmo de impedimento, ou atuação subsidiária da Polícia Federal, onde ela já atua. Pois é, Sheila, quem também entrou em campo nessa discussão foi o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o Mário Sarrubo. Ele disse que a atual discussão não avança porque o debate está muito politizado. Vamos ver também o destaque dele? Essa questão ficou dentro de um debate ideológico, político, direita e esquerda, mas eu acho que a gente tem que pensar o quanto nós queremos a nossa soberania e o quanto isso pode nos prejudicar, enquanto esse debate pode nos prejudicar enquanto um país democrático, autônomo e tudo mais. O que nós ganhamos com essas facções sendo declaradas terroristas? Que organismos internacionais possam sancionar o Brasil, que vários países possam criar dificuldades econômicas e até dificuldades de trânsito, dificuldades para as nossas empresas entrarem nesses outros países. É preciso algum aumento de pena, sem sombra de dúvidas, mas nós precisamos muito mais trabalhar medidas cautelares do que trabalhar a lei de terrorismo. Terrorismo em qualquer país do mundo é exceção. Não é? Religião, etnia, aquelas questões políticas e tudo mais. Declarar as nossas facções terroristas, em nosso sentir, serve apenas e tão somente para vulnerabilizar o país perante o exterior. E apesar das críticas, o Guilherme Derrite defendeu essas medidas que ele colocou, portanto, no projeto que originalmente veio do governo federal e disse que essas medidas buscam aumentar a pena dos criminosos. Vamos ver. Nós estamos aproveitando a janela de oportunidade para fazer com que o criminoso, estou restituindo aqui o cumprimento da pena, o instituto do cumprimento da pena no Brasil, porque o Brasil é o rei da impunidade, é o país que a reincidência criminal no estado de São Paulo, alguns estudos apontam 70% de reincidência,
inclusive para crimes hediondos, porque ele, se condenado a 10 anos de prisão, 12 anos de prisão, 10 anos vai cumprir 4 anos de prisão. Nós estamos aumentando. E dentro desse rol aí de 20 a 40 anos, o indivíduo vai cumprir no mínimo 70% da pena em regime fechado. Então, podendo chegar até 85% se ele for líder dessas organizações criminosas. Pois é, Sheila, você falava sobre o calendário. Esse PL antifacções pode até entrar em votação já nessa semana no plenário da Câmara. No entanto, a base do governo está trabalhando forte para que a análise fique mais para frente, justamente para que possa chegando cada vez mais próximo do texto original que foi enviado pelo Ministério da Justiça. E para passar para vocês, antes de terminar aqui, dizer que a Polícia Federal, mesmo com essa nova versão, continua bem preocupada. Ela entende que os pontos mais problemáticos ainda permanecem nesse texto. Por exemplo, de que a Polícia Federal teria que comunicar às polícias civis dos estados sobre operações. Isso poderia, né, Sheila Megali, comprometer, inclusive, para acontecer algum tipo de vazamento de informações quando tiver alguma operação importante. Então, segue aí alguns pontos de preocupação por parte da Polícia Federal. Com toda razão, porque tem ali uma... Aliás, ontem a gente estava... Não vou dizer elogiando, mas chamando atenção para o fato de que o Derrite havia adotado um discurso um pouco mais moderado, um pouco mais equilibrado, né? E o texto veio bastante radicalizado, né? Bastante. Entre as medidas, há ali a necessidade, que é um absurdo, né? De a Polícia Federal de pedir autorização aos ministérios públicos estaduais, aos governos estaduais para agir. Ora, isso é uma medida que, se entra em vigor, a gente jamais vai ficar muito mais difícil a gente ver algum líder de verdade do tráfico ser alvo de alguma operação da Polícia Federal. A gente vê essas operações nas favelas, a gente conhece os nomes e codinomes dos líderes do tráfico no morro, mas aqueles que moram em condomínio, aqueles que moram no Leblon, em Ipanema, na Barra, a gente não conhece. E para isso a gente não vai poder contar com operações de força bruta da polícia, né, do BOP. Para isso a gente vai precisar da Polícia Federal para chegar nesses caras, né? Então você criar obstáculos para esse tipo de operação coloca esses grandes líderes, esses grandes magnatas do tráfico ainda mais distantes da cadeia, das mãos da justiça. Aliás, eu estava conversando aqui com a Sheila, a gente está militando, né, nessa profissão aqui há 20 e tantos anos. Eu não me lembro, eu vou até pedir ajuda para os meus colegas no Rio de Janeiro, se o Mário Dias estiver ouvindo, Rodolfo, Cristiano Pinho, enfim, a rapaziada do Rio de Janeiro. Já tivemos alguma operação que prendeu um capo do tráfico que mora no asfalto? Que mora em frente à praia? Tem informação, por exemplo, de 14 de outubro desse ano mesmo, uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que prendeu Acácio Costa Ribeiro, chefe do Comando Vermelho no Mato Grosso, mas morando no Rio, num apartamento de luxo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele havia sido condenado a 37 anos de prisão, estava foragido, depois de romper a tornozeleira eletrônica, olha a história dele, cumprindo prisão domiciliar, obtida por habeas corpus fraudulento. É tudo errado, né, nesse caso. E ele foi pego agora em outubro. Colocaram um chefe do CV com tornozeleira eletrônica em casa. Não sei o que é mais impressionante, né, a história inteira. Porque ele teve um habeas corpus fraudulento ainda concedido. Meu Deus do céu, mas é muito raro, concorda? É raríssimo que a gente veja operações desse tipo. Todo mundo conhece o nome e o sobrenome dos chefes do tráfico do morro. Mas esses aí a gente não conhece. Esses que talvez sejam nossos vizinhos aqui no Morumbi. Para quem não sabe, a Bandeirantes fica no Morumbi, que é um bairro que tem casarões que são... A gente não sabe nem o que tem lá dentro. Porque tem muros de 6, 7 metros de altura. No caso aqui de São Paulo, houve uma operação em 31 de outubro, ou seja, mesmo mês dessa aqui do Rio de Janeiro. Na de São Paulo, eles estavam em mansões que custavam até 10 milhões de reais em condomínios de luxo, nessa operação nesse caso contra o PCC, né? Não contra o Comando Vermelho, onde Diabo Loiro e o Filho de Mijão, lembra que a gente falou desse codinome? Sim, o Mijão eram condomínios de luxo em Campinas. Por exemplo, entre eles, Parque Xangri-Lá, para quem é de Campinas conhece. Mas, de novo, raríssimo. Raríssimo. Nós precisamos de mais operações como essa. E o Mário Dias já me manda aqui um link. Obrigado, Mário. Deixa eu ver aqui.
Racionado, né? Chefe do Comando Vermelho é preso enquanto bebia uísque em praia do Rio de Janeiro. Quer dizer, acontece, mas é muito raro. Deixa eu ver aqui qual é o contexto. Eu não tô achando tão raro assim, porque você pesquisa, tem operações, viu, Megali? Não tem. É que os caras têm muito chefe, é isso. Sabe lugar com muito chefe? Serão esses realmente os chefes? Os grandes chefes do tráfico? Tem muitos braços, né? Atuação jurídica, né? Não só o braço armado, tem os advogados do crime organizado. Quem é o nosso muita Pablo gente, Escobar? né? Quem é o nosso Pablo Escobar? A gente não sabe. A gente sabe do chefe do morro, mas a gente não faz ideia de quem seja o grande chefe do Comando Vermelho. Né? E são esses caras. Também os soldados, né, do morro, também os caras com fuzil na mão, obviamente, mas esses caras são os tubarões. É atrás desses que a gente tem que ir e não pode criar obstáculos para que isso aconteça. E foi o que o Derrite fez ontem. Afonso, obrigado pelas informações. Até mais.